como sendo melhores. E, de novo, deixe-me dar para vocês uma comparação do que eu chamaria de fé e fideísmo, para que você entenda a relação da fé com a evidência. Suponhamos que eu esteja dentro de um prédio pegando fogo, e o prédio está em chamas. O meu senso de sobrevivência, o meu instinto, quer que eu saia dali, correto? E o que eu vou fazer? Eu vejo que aqui tem um vão e não estou vendo fumaça desse canto. Eu abaixo e vou em direção a esse vão, porque assim a minha intelectualidade, o meu senso de sobrevivência diz para eu fazer. Mas do meio da fumaça aqui, sai um homem com essa roupa aí que vocês identificam como alguém do corpo de bombeiros. Ele tem o cilindro de oxigênio, ele tem o capacete, ele tem a machadinha. E ia falar comigo, não, ei, você não vá por aí, venha comigo aí, é perigoso. Eu pergunto a vocês, se eu for uma pessoa com o mínimo de inteligência, o que eu farei? Obedeço ou não? Mas eu tenho evidências do que ele está falando? Não. Aliás, o meu senso de sobrevivência me apontava a correr para lá. Mas ele mandou vir ao sentido contrário. Mesmo assim, eu obedeço sem questionar. Por quê? Porque ele é autoridade. Ele é o especialista. Mas não é uma fé, isso é fé. Não é o momento de eu dar uma de intelectualoide e sentar com ele e falar, não, calma, vamos discutir primeiro. Qual a fundamentação teórica do que você está dizendo? O que é que eu tenho que acreditar em você? Eu falo assim, tchau, vou embora. Nesses momentos, eu tenho que obedecer e seguir sem questionar. Mas não é uma fé cega, a fé que eu estou tendo bombeiro. É fé, mas não é uma fé cega. Sabe por quê? Porque antes de ir para aquela situação de fogo, eu já tinha um conhecimento prévio que me mostrava que bombeiros são treinados para tirar pessoas de incêndio. Eu tenho um conhecimento prévio e racional que me indicam que bombeiros já tiraram várias pessoas de situação semelhante à que eu estava. Eu já tenho um conhecimento prévio, racional, que me indica que a chance maior que eu tenho de sobreviver é seguindo ao bombeiro e não o meu próprio instinto. Por isso não é uma fé cega, é uma fé baseada em evidências prévias. Mas deixe-me mudar o quadro. Eu estou na mesma situação do incêndio, querendo ir para lá, como diz o meu instinto. Mas da fumaça não veio um bombeiro, mas uma moça que eu sei que ela é meio pinel. E ela chega e grita, meu amor, você está indo aí? Não vá para aí, venha comigo que eu vou ter um par de asas e nós dois vamos sair juntos daqui voando. Se eu desobedeço o meu senso de sobrevivência para seguir essa menina, aí eu não estaria tendo fé, eu estaria tendo fideísmo. Uma fé cega, uma fé que não é baseada em evidências. Aquela menina não tem evidência nenhuma que pode me tirar dali. O sair correndo atrás dela é um ato desesperado de me agarrar a qualquer coisa que apareça, mesmo sem ter evidências racionais que me apontam para aquilo. Ou seja, a fé que eu estou defendendo aqui para vocês é diferente do fideísmo. É uma fé que ela é baseada em evidências. Evidências que me ajudarão a acreditar nos momentos em que eu não tiver todas as respostas. Eu sei que aqui nós temos muitos alunos da medicina. Há uma longa e quase secular pesquisa e investigação da cura do câncer. E quantas vezes o médico, o cientista, está tentando investigar a cura do câncer, ele vai por aqui, e vai um monte de dúvidas que ele não sabe como responder. Aquele médico não sabe a resposta de um monte de coisas. Por causa disso, ele vai jogar fora toda a base médico-científica que ele adquiriu até agora? Não. Mesmo que ele não tenha todas as respostas, ele sabe que está no rumo certo, porque ele tem evidências que apontaram para aquilo. Assim é com Deus. Eu não vou ter todas as respostas, mas eu tenho uma fé que é baseada em evidências. Por isso Tertuliano já dizia, credo quia absurdum est. Eu creio porque é absurdo, mas a palavra absurdum, em latim, é um falso cognato, não significa absurdo, ridículo, significa extraordinário, amazing, acima do compreensivo. Ou seja, o que eu estou sugerindo para vocês é a máxima de Immanuel Kant. Sapere aude. Ouse conhecer. Ouse saber. Ouse questionar. Então, para a gente não trabalhar com preconceito, vamos aqui ter 50% de chance de Deus existir e 50% de chance de Deus ser um mito. Tá certo? Deixe-me tratar mais um pouco sobre a fé com vocês. Archibald Robertson, especialista em grego, ele coloca que a palavra grega traduzida por fé, pistis, ela aparece umas 240 vezes na Bíblia,
ela pode ser traduzida como atestar. É um antigo verbo que significa equipar, fornecer. Ela é usada por Demóstenes para apresentar evidência do que se diz. Viram que fé e evidência não são opostos? Mas tem um verso da Bíblia que pode causar escândalo em pessoas de mente acadêmica, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Peraí, Rodrigo, se você acabou de falar que a fé baseia em evidência, como é que a pessoa tem que ir a Deus já crendo que Ele existe? Isso é meio nonsense. É como se falar o seguinte: olha, eu tenho o poder de curar qualquer doença, mas você já tem que vir para cá crendo que eu posso. Aí se eu não consigo curar você é porque você não creu. Não, é porque eu sou um charlatão. Como é que funciona esse negócio de já ir a Deus crendo que Ele existe? Repito, a palavra fé em grego, pistes, significa garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Possibilidade de confiança. Tá, tudo bem, Rodrigo, eu entendi. Mas como eu devo ir a Deus crendo que Ele existe? Isso não faz sentido na minha cabeça. Quando você está precisando de um financiamento para comprar um carro, para pagar o FIES, para pagar a universidade, um financiamento para trocar de carro, para comprar uma casa, para aumentar seus negócios, você geralmente vai pedir o financiamento aonde? No banco. E quando você vai ao banco crendo que ele concede empréstimos. Você tem certeza que você vai sair do banco com seu empréstimo dado? Mas mesmo assim você tem que ir crendo. Se você não crê que há possibilidade, por que você vai? Agora eu pergunto, por que você vai ao banco crendo que ele concede empréstimos, mas não vai ao açougue para pegar um financiamento, nem à banca de jornal ou ao camelô da Praça Tubal Vilela? A resposta é simples. É porque você tem uma multidão de pessoas que já foram a bancos e voltaram com dinheiro na mão. E você nunca viu alguém que foi à Praça Tubal Vilela, um açougue, e voltou com financiamento. Concordam comigo? Então, com base no testemunho coletivo de outros, você vai ao banco crendo que ele pode te dar empréstimos. É uma questão racional. Mesmo que você não tenha certeza absoluta se sairá de lá com ou sem dinheiro. A mesma coisa eu posso dizer. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz, com relação a Deus: estamos, pois, cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que também foram ao banco a Deus e voltaram com argumentos. Eu não estou falando de pessoas só leigas, não. Os grandes pilares do intelectualismo ocidental eram pessoas que criam em Deus e na Bíblia. Eu vou dizer alguns exemplos deles. Você tem C.S. Lewis, vocês devem conhecer as Crônicas de Nárnia, que era um ateu de Oxford, e depois se tornou um cristão. Você tem Isaac Newton, que descobriu a lei da gravidade. Você tem Dostoiévski, um dos maiores escritores da literatura russa, escreveu Crime e Castigo, Irmãos Karamazov. Você tem Leibniz. Quem estuda matemática e filosofia tem que passar por Leibniz, um homem que com 8 anos de idade aprendeu sozinho latim e grego. E aos 21 já tinha o seu primeiro doutorado. Ele criou o conceito de teodiceia, argumentando racionalmente sobre a existência de Deus no universo de sofrimento. Você tem Blaise Pascal, famoso pela frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece, que não tem nada de romantismo, isso é filosofia pura. Pascal era um matemático. Você tem Louis Pasteur, que desenvolveu todo o processo biológico da pasteurização, da microbiologia. E, finalmente, quando eu fiz a faculdade de filosofia, eu estudei aquele último ali, Antony Flew. Antony Flew era um dos maiores filósofos vivos do século XX, em pé de igualdade com Sartre, com vários outros. E Antony Flew era um dos maiores ateus que eu já conheci. E olha, eu aplaudo. Mesmo que eu discorde da ideia da pessoa, isso não me impede de admirar o intelectualismo e o brilhantismo das argumentações. Eu sou fã dos escritos de Nietzsche. Discordo de Nietzsche, mas sou fã da maneira como ele escreve, a argumentação, o brilhantismo. Eu sei dividir as coisas, eu sei apreciar o talento, mesmo não concordando com as ideias. Compreendem? Eu admiro, às vezes, o tipo de roupa, nem por isso eu vou vestir. Eu posso achar uma mulher muito bem vestida, nem por isso eu vou colocar o vestido dela em mim. Tá certo? E o Antony Flew estava em pé de igualdade com Nietzsche. E quando eu fiz filosofia, eu lembro que falar de Antony Flew um dia acreditando em Deus era uma coisa tão utópica como falar do Papa Francisco se tornando mórmon. O testemunho de Jeová. É um negócio meio complicado.
E Antônio Flew, no final de sua vida, começou a acreditar na existência de Deus e na historicidade da ressurreição. Quando essa notícia veio, eu mesmo desacreditei. Eu pensei, não, isso é lenda de internet. E o Richard Dawkins falou o seguinte, mentira, isso é o pessoal crente inventando. E quando eles viram que era verdade, que Antônio Flew tinha se tornado um crente, falaram assim, mas é porque ele está gagá, 90 anos. E Antônio Flew falou, engraçado, em toda a minha vida de filósofo, várias vezes eu troquei de opinião, nunca me chamaram de gagá. Mas quando eu troquei de opinião sobre a descrença para a crença em Deus, eu sou gagá. Mas como um gagá pode ter publicado no mês passado um artigo numa revista indexada de Oxford?